Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, irmãos e irmãs. Dois tipos de motivações têm efeito na vida do ser humano. Um tipo natural, outro mental. Motivações naturais como o sentimento de fome, sede, desejo de viver. E mental como distinguir entre bem e mal, feio e belo. Esses dois tipos exigem com que a pessoa gostaria de viver na sociedade, atraído pela sociedade, prefere convivência com o próximo e desgosta uma vida sozinha. Para atender suas necessidades, por exemplo, uma pessoa com fome que precisa de comida, uma pergunta que ele mesmo sozinho pode produzir a comida do início até o fim, quando, por exemplo, a agricultura, o processo que um tipo de comida passa para ser uma comida cozinhada, perfeita. Também precisa de roupa, também precisa de casa, também precisa se sente amor. Precisa apresentar um sentimento amoroso com outro e recebe um sentimento amoroso de outra, né? Então, para atender essas necessidades, sejam mental ou natural, precisa viver na sociedade, prefere isso. Mas morar numa sociedade tem suas exigências. É diferente que morar sozinha. Tem que definir um aspecto que a pessoa é livre para agir ou reagir, um aspecto que ele não pode entrar. Temos que definir os direitos de cada pessoa. Muitas coisas, né? Por isso, Deus enviou os profetas, as religiões, para orientar as pessoas além da sua vida individual, sua vida dele, sua vida social também. Mas, o que aconteceu? De acordo com o versículo 213 do Alcorão Sagrado, capítulo Al-Baqarah, capítulo 2, a história do ser humano não passava numa linha reta. Ele tem as várias etapas, quase 4 etapas. O profeta Adão até Noé. O ser humano vivia numa vida simples, com uns sentimentos, com algumas regras simples. Também tem profetas, mas profetas não tiveram livro, não tiveram leis como nós temos agora, como, por exemplo, Torá, como Evangelho, como o Alcorão Sagrado. Bastante regras para a família, regras para vender, para comprar, jurídica, né? Milhares de regras. A vida naquela época foi muito simples. Depois, porque cada pessoa gosta de ganhar mais, os conflitos, divergências surgiram. Depois, Deus enviou profetas com livros para dividir entre os assuntos e definir cada um e apresentar as regras adequadas para qualquer assunto. Isso também é uma etapa. Depois, o que aconteceu? Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas rejeitam. Então, essas 4 etapas: vida simples, divergências, profetas com livros e, de novo, divergências após livros e regras e religiões perfeitas de Deus. Vamos recitar essa parte do Alcorão Sagrado e também depois
mencionamos narrações, né? No princípio, os povos constituíam uma só nação. Então Deus enviou os profetas como alvissareiros e administradores. E enviou por eles o livro como a verdade para dirimir as divergências entre os homens. Então, depois de uma vida simples, surgiam divergências, depois Deus enviou profetas como livros. Porém, aqueles que o receberam divergiram a seu respeito. Alguns crentes, outros opostos, né? Divergir, tipos diferentes, positivos e negativos. Uma narração do Imam al-Baqir, que a paz de Deus esteja com ele, com todos os profetas. Ele foi sucessor do profeta, quinto sucessor do profeta Muhammad, que na interpretação do versículo 213 do Alcorão Sagrado fala assim: antes de Noé, a nação era uma só nação, pela natureza de Deus, nem orientados, nem desviados. Então, Deus enviou os profetas. Agora, os profetas foram enviados para ser humano, orientar, apresentar livros de Deus, regras de Deus, religião. Noé, depois de um tempo, profeta Abraão, depois de um tempo, Moisés, Jesus e, no fim, profeta Muhammad. Que a paz de Deus esteja com ele e todos os profetas anteriores. Agora, a religião islâmica apresenta suas regras e seu sistema para administrar a sociedade, para dirigir a sociedade. Quais são as características desse sistema? Vamos mencionar 8 características. 1. Respeitar e honrar a personalidade humana. Agora não queremos falar sobre ações, sobre crenças verdadeiras, falsas. Não. Só a natureza do ser humano. Quando um bebê nasce, uma criança nasce, essa natureza é respeitável por Deus. No capítulo Al-Isra, versículo 70, Deus disse: enobrecemos os filhos de Adão. Essa natureza que é filho de Adão, descendência do Adão. Enobrecemos os filhos de Adão e os conduzimos pela terra e pelo mar. Agraciamos-los com tudo o bem e os preferimos enormemente sobre a maior parte de tudo quanto criamos. A ligação entre os membros da sociedade, de acordo com a fé, a religião, a crença, que é irmandade. No capítulo Al-Hujurat, versículo 10, Deus disse: sabe que os fiéis são irmãos uns dos outros. Reconciliai, pois, os vossos irmãos e temei a Deus, para vos mostrar misericórdia. E no capítulo At-Tawbah, versículo 71, os fiéis e as fiéis são protetores uns dos outros. Recomendam o bem, proíbem o ilícito. E o profeta Muhammad fala essa narração assim: o muçulmano é irmão do muçulmano, não deve
engana-lo ou traí-lo, nem falar dele o que ele não quer ou não gosta que seja falado entre as pessoas. E nem deve tirar nada dentre suas propriedades, somente com sua permissão, e seu sangue lhe é sagrado. Outra narração. O exemplo dos fiéis em seus sentimentos de clemência e amor é o exemplo do corpo. Se um órgão adoece, todos os outros órgãos vão sentir e vão colaborar para dar de volta a saúde ao primeiro. Essas narrações, especialmente essa narração última, recente que recitei, inspirou um poeta famoso iraniano para criar uma poema muito famosa que agora existe no ONU, no prédio de conferência de ONU, num alto grau de humanidade, bem respeitável por todo mundo, que a tradução desse poema em persa é assim: os seres humanos são membros de um só corpo, pois na criação nasceram da mesma essência. Se o tempo aflige um dos membros com dor, os outros membros não encontrarão descanso. Tu, que não sentes a miséria dos outros, não mereces ser chamado de ser humano. Olha bem, transmitindo o significado dessa narração que o profeta Muhammad disse, que a paz de Deus esteja com ele. 3. A igualdade de acordo com a justiça, que nenhum fatores como sexo, cor, raça, tribo, família, não tem nenhum papel nesse caso. Ninguém é superior por causa da sua família, da sua raça, da sua nacionalidade. Versículo: apenas fatores espirituais têm papel para valorizar uma pessoa que é valoroso ou não, como piedade, justiça, ciência, conhecimento. Em versículo 11 do capítulo Al-Mujadala, Deus diz: Deus dignificará os fiéis dentre vós, assim os sábios por graus multiplicados. No capítulo 13 capítulo Hujurat, do versículo 13, ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea, e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente. O profeta Muhammad disse: no Islã as pessoas são iguais, todos são de Adão e Eva. O árabe não é superior do que não árabe, e o não árabe não é superior do que árabe. Somente a superioridade é diante de Deus pela piedade. No versículo Al-Maida, capítulo Al-Maida, versículo 2, Deus disse: auxiliai-vos na virtude e na piedade. Não vos auxilieis
mutuamente no pecado e na hostilidade. Outra característica é isso, equilíbrio entre os direitos individuais e os direitos sociais. Uma pessoa, como um indivíduo, tem alguns direitos sobre a sociedade e também a sociedade tem alguns direitos sobre a pessoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.